Oi turma, como é que vocês estão? Aqui. Espero que estejam bem, né? Se cuidando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se cuidando, né? Tudo bem comigo também. Vocês fizeram o simulado, né? Vocês viram na aula passada a correção do simulado de vocês. Espero que vocês tenham saído muito bem no simulado. E tenham tirado notas boas. E lembre que vocês tiverem alguma dúvida, continuarem com alguma dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Vamos lá. Então, antes do simulado, a gente estava discutindo sobre um tema, né? A gente fechou um tema que era o estudo da atmosfera. E, ou seja, a atmosfera, né? A camada de ar formada por ar no planeta, né? Que é o ar, essa combinação de gases, vapor de água, partículas sólidas que estão em suspensão, né? Então a gente viu lá a composição da atmosfera, vimos que a atmosfera é a camada de ar, né? Aí viu a composição dos gases, vimos que o nitrogênio é o principal componente da atmosfera, discutimos sobre como a função do nitrogênio para os seres vivos, falamos sobre oxigênio, a importância do oxigênio para os seres vivos, os processos de combustão, falamos sobre o gás carbônico, a gente falou sobre vários gases nobres, por aí vai, falamos sobre o vapor de água, discutimos por que o vapor de água não é, por mais que esteja no estado gasoso, ele não é considerado um gás, falamos sobre o ozônio, né, as partículas sólidas, falamos sobre alguns fenômenos que são fundamentais para a atmosfera, para a vida do planeta, né. Então a gente falou sobre a importância da camada de ozônio lá na estratosfera, para filtrar os raios ultravioletas, impedir que um excesso de calor se forme no planeta, né, que é fundamental para a manutenção da vida. Discutimos um pouco bastante, sobre os problemas que podem ocorrer na camada de ozônio, a formação dos buracos na camada de ozônio, quais são as consequências da formação desses buracos, quais são os danos que esses buracos podem causar ao planeta. Falamos de outro efeito fundamental da atmosfera, que é o efeito estufa, né, principalmente formado pelo gás carbônico. Esse efeito estufa é fundamental para a vida do planeta, ele tem um efeito extremamente positivo, no sentido de que ele mantém a temperatura do planeta, ou seja, ele mantém o planeta aquecido, ele impede que o efeito estufa impede que o calor que está no planeta se dissipe, né, se desfaça por algum tipo de mecanismo, algum tipo de efeito. Outra coisa que é importante, a gente falou que a poluição ela pode amplificar o efeito estufa e aí causar um problema, né? Que se você amplifica o efeito estufa, você mantém excesso de calor no planeta, calor que se dissiparia para o espaço, e esse excesso de calor no planeta vai fazer com que o planeta vá aquecendo, ou seja, a temperatura média do planeta ele vai aumentando, o que decorre no momento que a gente já viu das emergências climáticas, né, com o processo de aquecimento global, né, que por intermédio da ação humana, a gente está aumentando a temperatura do planeta devido à liberação em excesso de gases de efeito estufa, ao desmatamento, ao processo de acidificação dos oceanos, que matam uma série de algas que capturariam esse gás carbônico, e então aumentando a temperatura média do planeta e levando a alterações climáticas. Lembrando que, como eu conversei com vocês, alterações climáticas são mudanças no clima, né? O clima ele se refere a alterações. O clima são os fenômenos atmosféricos a longo prazo, certo? Ao longo do tempo. É uma série histórica, né? Tipo, em anos como. Desculpe. Como o clima ele se comporta ao longo do tempo, né? Os fenômenos meteorológicos. Então a gente está aumentando o clima, não é uma alteração de tempo, né, que é um momento específico. Olha para a janela, está chovendo, o tempo está chuvoso, mas o clima se refere a um período de larga escala. Então a gente está aumentando a temperatura do planeta, ou seja, alterando o clima ao longo do tempo. Né? E os fenômenos eles já vêm, os efeitos a gente já vem sentindo com o passar dos anos. E vimos uma série de outros fenômenos que podem causar poluição, né, do ar, né? Então a gente viu algumas consequências como as chuvas ácidas fortes, vimos como uma poluição de ar, liberação de substâncias que podem causar danos à saúde, problemas respiratórios e por aí vai, como podem se agravar com os efeitos da inversão térmica, que é um efeito natural, mas quando você tem
a liberação de muitos poluentes no ar, esse efeito ele causa um problema, né, porque ele vai concentrar a poluição na troposfera, que é essa região da atmosfera em que a gente se encontra. E vimos outros tipos de casos de poluição, né, dos gases CFC, ou essa liberação de gases de efeito estufa, e por aí vai. A gente viu essa parte, esse primeirozinho bloco da atmosfera. A gente vai estudar um pouco mais sobre a atmosfera, vocês vão estudar no 8º ano, que a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, entender um pouquinho o que é clima, o que é tempo, como se relaciona os fenômenos meteorológicos, o estudo da meteorologia, ou seja, da ciência que estuda a atmosfera, o clima, o tempo, né? Isso é um conteúdo do 8º ano, vocês vão ver, só no 8º ano, próximo ano, quando vocês passarem em ano. Okay? Então a gente fechou essa primeira parte da atmosfera e a gente está entrando em um outro momento, em um outro assunto, que é a dinâmica da crosta terrestre. Né? Então a gente vai estudar um pouco sobre como se dá a crosta terrestre. E o que seria essa dinâmica da crosta terrestre? A gente está iniciando o estudo que a gente chama da litosfera. O que é a litosfera? A litosfera é a camada de rocha que tem no planeta, ou seja, a camada de terra, por assim dizer. Então todo local onde tem rochas, tem solo, a gente se refere a que é a litosfera. Então, a litosfera é a camada de terra, a camada de terra do planeta, e a gente vai estudar bastante um pouquinho sobre as dinâmicas que ocorrem na que a gente chama da crosta terrestre. Né? A crosta terrestre é a parte mais superficial do nosso planeta, ou seja, esse local onde a gente pisa, certo? Então essa camada mais superficial é a que a gente chama da crosta terrestre. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre a dinâmica que acontece nessa crosta terrestre, quais são os fenômenos naturais que estão influindo sobre a crosta terrestre. Ou seja, a crosta terrestre nada mais é do que nosso chão, ou seja, onde a gente pisa, o local onde a gente pisa, é o local onde a gente anda, o local onde a gente constrói nossas casas, o local onde a gente faz a gente realiza nossas plantações. Então é o local onde a gente está interagindo aqui, então é o local onde a gente vive, que a gente pisa, né, que a gente cria nossas raízes, é a crosta terrestre. Né? Então no caso aqui da crosta terrestre, a gente pode separar ela em... Então essa crosta terrestre, que é onde a gente vive, né? Essa parte acima, né, da litosfera, que seria essa camada que preenche o interior do nosso planeta, como vocês conseguem observar aí, a crosta terrestre ela pode ser separada em dois tipos. Né? O que a gente chama da crosta continental e a crosta oceânica. Né? Nos continentes, que é onde a gente está pisando, onde a gente constrói nossas casas, onde a gente vive, é a crosta continental, ou seja, aquela porção da crosta terrestre que está acima do nível do mar, que não está submersa no mar, nos mares e oceanos. Então, essa é a crosta continental, né? Ou seja, que forma os continentes. E a crosta oceânica é aquela parte da crosta terrestre que está abaixo no fundo dos oceanos, né? Abaixo lá da água. Não só abaixo do nível do mar, mas estão abaixo da água. Por exemplo, você está falando isso? Porque tem, por exemplo, Aracaju tem algumas partes de Aracaju que está abaixo do nível do mar, mas não está abaixo da água do mar. Então essas partes onde a gente vive, que é Aracaju, que está abaixo do nível do mar, mas a gente continua na crosta continental. A crosta oceânica é aquela parte da crosta terrestre que vai estar submersa no fundo marinho, no fundo dos oceanos. Certo? E aí vocês podem só olhar aqui para a imagem, a gente já consegue ver uma diferença bem nítida entre a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental é uma parte da crosta terrestre que era muito mais espessa, ou seja, ela tem uma profundidade muito maior do que a crosta oceânica. A crosta terrestre, ou seja, essa parte da crosta terrestre dos continentes, né, a crosta continental, ela vai ter uma variação de espessura, ou seja, de profundidade, que pode ir em lugares de menor profundidade, de 30 km de profundidade, até atingir esses pontos da litosfera, que são as camadas abaixo da crosta terrestre, que a gente vê em algumas aulas mais para frente. Em locais que elas têm a maior espessura ou maior profundidade, elas podem alcançar até 70 km de espessura. Então a crosta continental vai variar de 30 nos 30 km os locais de menor espessura e 70 km os locais de maior espessura. Né? E a crosta oceânica ela é menos espessa. Né? Então ela varia nos locais de menor espessura de 5 km e nos locais de maior espessura de 10 km. Né? Então o ponto de menor espessura da crosta continental é ainda assim 3 vezes mais espessa do que o ponto de maior
espessura da crosta oceânica. Então a crosta terrestre nos oceanos é muito mais fininha, menos espessa do que nos continentes, né? Então até o século XX, né? Ou seja, até antes do século XX, né? Até o século meados do século XIX, final do século XIX, início do século XX, né? A maior parte dos cientistas, né, que estudam o solo, né? Os geólogos e outros cientistas, eles acreditavam que a crosta continental e a crosta oceânica, ou seja, que a crosta terrestre, de uma forma geral, eram estruturas que eram permanentes, né? Ou seja, fixas. Né? Então, desde o processo de formação do planeta, há 4,5 bilhões de anos, eles acreditavam que a crosta terrestre, tanto a crosta continental quanto a oceânica, ela era fixa, ou seja, ela não sofria alterações. Ela não se modificou ao longo do tempo, desde a formação do planeta, lá há 4,5 bilhões de anos. Então ela se mantinha uniforme no seu movimento, não homogêneo, não idêntica na sua estrutura, mas inalterada. Esse processo de mudança nessa compreensão, que durou todos esses séculos, né? Até o século XX, o século passado, até o início do século passado, ou seja, essa compreensão da dinâmica da crosta terrestre, da dinâmica do planeta, e acreditavam que ela era muito imutável, não alterada, fixa, né? E das forças que existiam e das forças que resultaram, né? As forças que levaram essa formação dessas estruturas, no que existe, no que a gente observa hoje, né? Foram muitos debates que foram se dando ao longo do tempo, né? Na comunidade científica. Né? Então, muitos cientistas achavam que não existia nenhum tipo de alteração, outros já começaram a defender que muito provavelmente não tinha como ser algo tão imutável e que a dinâmica da crosta terrestre era muito mais complexa do que a ciência entendia até esse determinado momento. Então, por exemplo, como o Darwin, né, a teoria dele sobre a evolução das espécies, né, que também até meados do século XIX, os cientistas acreditavam que os seres vivos não se alteravam, que não existia evolução, que todos os seres vivos surgiram da mesma forma no planeta, que não sofreram nenhum tipo de modificação. E quando vieram os estudos do Darwin e do Wallace para falar sobre a seleção natural, sobre a evolução, sobre a modificação dos seres vivos ao longo do tempo, sobre os processos de extinção e formação de novas espécies, que foi um alvoroço no meio científico, né, essas defesas do Darwin, do Wallace e de outros cientistas, né, que vieram depois dele sobre esses processos da evolução humana. Também no século XIX, né, nos anos 1800, o Nicolau Copérnico, ele foi o cientista, né, que isso estava no século XIX, né, o Copérnico no século XVI, ele veio afirmar que a Terra não era o centro do universo. Ele foi defender que o Sol estava no centro do universo compreendido e que a Terra e os planetas giravam. Então foi uma confusão, né? Queriam tacar fogo nele por heresia, ou seja, vários cientistas revolucionaram esse sentido. E a mesma coisa foi com a compreensão da dinâmica da crosta terrestre. Né? Então até o início do século XX, século passado, os anos 1900, os cientistas achavam que realmente era muito... A crosta terrestre era a mesma desde sempre, né? E aí alguns cientistas vieram dizer que talvez isso não fosse dessa forma. E aí foram vários debates acalorados sobre esse tema, né? Então com o passar do tempo da história, né, como os continentes eles foram sendo ocupados, colonizados, os mapas eles foram sendo feitos, a cartografia, né, ao longo das navegações, da expansão dos seres humanos pelos continentes, eles foram fazendo cada vez mapas. Se vocês pegarem lá na cartografia e geografia histórica, você já deve ter visto que os mapas antigamente eram de uma forma, né? Você achava que só tinha a Europa, só a África, e à medida que a história foi passando, os mapas foram sendo feitos, e quando fosse colonizando as Américas e tudo mais, os mapas foram ficando mais completos, e aí começou a se observar uma coisa que muitos estudiosos eles começaram a perceber que havia um certo encaixe. Ou seja, você olha o mapa mundi e você conseguia perceber, né, quando você olha o mapa mundi,
que tinha, é como se fosse um quebra-cabeça, ou seja, você pode observar que a América do Sul ela se encaixa, você começa a olhar, fala, nossa, não é possível ser uma coincidência que a América do Sul se encaixa perfeitamente, a parte da América do Sul encaixa perfeitamente, ou seja, o litoral atlântico da América do Sul se encaixa perfeitamente no litoral atlântico da África. Então é praticamente como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, eles observavam, mas achavam curioso, né? Mas só foi quando um cientista que chama o Alfred Wegener, ou Wegener, né? Ele veio propor ele é um meteorologista, ele é um alemão, né? Deve ser Wegener, como pronuncia, né? Ele foi o primeiro a investigar, né, essa forma sistemática, e ele criou uma ideia, uma teoria que a gente chama da deriva continental, né? Ou da deriva... ou seja, ele acreditava que, na verdade, esse termo deriva ele significa movimento. Então ele acreditava que existiu ao longo dos milhões de anos do planeta uma movimentação dos continentes, né? Então, por exemplo, aqui que eu estou falando aqui, olha, se você pegar aqui esse é o mapa atual, né? Se você vê o continente da América do Sul, ele encaixa completamente na África. Então ele veio defender isso que ele chama de deriva continental. Então ele acreditava que os continentes, alguns continentes vinham se afastando e outros vinham se aproximando ao longo dos milhões de anos. Ou seja, para ele defendia que a crosta terrestre não era uniforme, certo? Ou seja, para ele a crosta terrestre está em constante movimento. Alguns continentes se afastando e outros se aproximando. Além dessa percepção e desse estudo detalhado da cartografia dos mapas, ele também se baseava muito no registro dos fósseis, né? Então ele percebia que também eles encontravam fósseis, por exemplo, na África e em outros continentes que não deveriam existir, ou seja, de espécies que se os continentes fossem realmente separados de sempre, não teria como esses fósseis de espécies parecidas terem surgido em... Meu filho apareceu aqui, peraí, gente. Então o Wegener, né, o Alfred Wegener, ou Wegener, sei lá, como vocês preferirem pronunciar, ele trazia, né, essa ideia da alteração da movimentação dos continentes ao longo dos milhões e milhares de anos, né? Então aqui a gente, por exemplo, trouxe aqui a representação dos continentes durante alguns períodos geológicos, né? Então a gente tem lá 225 milhões de anos atrás, né? O período que a gente chama do período Permiano, que é o período geológico. Veja lá que a configuração do planeta é completamente outra, que será definido pelo Wegener, né? Os continentes mais próximos. Veja que ali só tem a separação do continente, por exemplo, o continente da América do Sul colado com a África, a Ásia, a Europa e a América do Norte tudo junto. Aqui embaixo a gente tem o que daria origem à Oceania, né, Austrália e por aí vai. Nova Zelândia, e ali abaixo, lá dos 225 milhões, a Antártida mais próxima. Então, no período Triássico, que é a 150, mais ou menos entre dos 150 e 200 milhões de anos atrás, né? Seriam uns 200 milhões de anos, né? Então já tem o início lá da separação do continente da América do Sul com a África, a separação lá do continente norte-americano, o período Jurássico, que é dos dinossauros, que foi 145 milhões de anos atrás, seria um pouco parecido, né, com esse que está aqui, os 150 milhões. E há 65 milhões de anos atrás, também lá que a gente já tem a separação do continente da América do Sul, a quase total separação da América do Norte, né, da Groenlândia, da África, e atualmente, que é o período quaternário, né, que alguns cientistas já vem chamado de período antropoceno, né, que é o período do domínio do ser humano, que é que a gente já tem separação completamente dos continentes. Então veja que os continentes eles foram se separando, formando novos continentes, e
teoria, né, da deriva continental, ela vem justamente defendida pelo alemão, né, o Alfred Wegener, que acreditava também que lá no início de tudo existia apenas um único continente, que é a Pangeia. Né? Então esse único continente, a Pangeia, ele seria responsável seria esse único continente que foi se separando de origem a todos os outros continentes. Né? Então até hoje em dia ainda é possível, né, a gente perceber vários indícios do período em que os continentes estavam unidos. Né? Então, por exemplo, a gente tem esse encaixe perfeito que a gente consegue observar aqui entre a América do Sul e a África, que a gente está vendo aqui, bem aqui, você vê que encaixa certinho, que tem um falta no outro. Então, existem outras evidências que reforçam isso, além desse encaixe cartográfico. Né? Então, outras evidências, né, e esse encaixe cartográfico, ele reforça essa teoria da deriva continental, defendida pelo Wegener, no início do século passado. A composição similar, também é outra evidência. Então, além dessa cartográfica, a gente também tem a composição similar de rochas em montanhas, por exemplo, em continentes que são atualmente separados completamente. Mas que muito provavelmente essas cadeias de montanhas eram juntas em algum período passado nas eras geológicas do planeta. Né? Então, por exemplo, a gente tem casos como rochas que formam as montanhas na América do Sul, tem a mesma constituição de rochas na África, da mesma forma que rochas que existem em montanhas na América do Norte têm a mesma composição de montanhas na América do Norte. As rochas que formam a montanha na América do Norte têm a mesma composição de rochas que formam cadeias de montanhas na Europa. Então isso é outra evidência geológica que indica essa mesma composição, né, essa ideia de que em algum momento essas montanhas elas estavam juntas. Né. Isso que a gente chama de período geológico nada mais é do que as divisões que a gente faz, os geólogos fazem ao longo do tempo, desde o surgimento do planeta, há 4,5 bilhões de anos, até hoje. Né. Mais ou menos cada período geológico eles podem marcar mais ou menos uma duração de 100 milhões de anos. Né? Alguns podem durar um pouquinho mais ou menos e tem um pouquinho dessas diferenças. Certo? Então a gente tem evidências cartográficas, né, desses encaixes, evidências geológicas da composição de rochas de montanha, comparando com continentes que são completamente separados, e a gente tem essas montanhas que se encaixariam nisso com a mesma composição de rochas, desde a América do Sul, com a África, América do Norte com a Europa. Há também evidências da gente chama da paleontologia. Né? A paleontologia é o estudo dos fósseis, dos seres que viveram. A paleontologia estuda os seres vivos que morreram ou que viveram na Terra no passado, mas que não existem mais hoje. Né? Então os fósseis de organismos de uma mesma espécie, você pega dois fósseis de organismos de uma mesma espécie, mas que foram encontrados em lugares que hoje são milhares de quilômetros de distâncias afastados. Né? Então, por exemplo, tem fósseis de o mesmo tipo de samambaia, que é aquela plantinha, né? Que são encontrados na América do Sul, na África do Sul, na Antártida, lá no continente gelado, na Índia e na Austrália. Assim também como a gente tem fósseis de répteis que foram encontrados na África do Sul, na Índia e na Antártida. Ou seja, a Índia, que está aqui mais perto aqui, nesse cantinho aqui acima aqui da Austrália, né? A Índia nesse cantinho aqui da Ásia. Então, fósseis de mesma espécie, uns encontrados na África, outros aqui embaixo na Antártida. Ou seja, como é que essas espécies, por exemplo, como é que um réptil saiu, por exemplo, da África e chegou na Antártida nadando? Muito provavelmente eles morreram, esses organismos viviam em um período em que esses continentes estavam juntos. Então a gente tem evidências cartográficas, a gente tem evidências, certo? Então isso indica que esses animais, essas plantas, eles viviam provavelmente no mesmo local, e quando esse continente ele se dividiu nos pares, né, no processo da deriva continental, eles foram se distanciando ao longo do tempo. Então isso explicaria, por exemplo. Outra explicação seria também que mas esses organismos eles vivem, conseguem sobreviver em climas diferentes. Não, a samambaia não consegue viver na Antártida em climas muito quentes, ou répteis, por exemplo. Né? Então, a cada dia que passa, novos estudos, novos cientistas, eles vêm complementando esses assuntos sobre
sobre a deriva continental, né? Então tem vários fatores que reforçam, né? A cartografia, a comparação de rochas de montanhas de continentes diferentes, os fósseis de espécies iguais que são encontrados em continentes que são completamente afastados uns dos outros, né? Tem muitos estudos aqui no Brasil também que apontam um pouco disso, né? Então tem o Brasil lá, tem um anfíbio lá que foi encontrado no Rio Grande do Sul, um fóssil de 260 milhões de anos atrás, que é parecido com a salamandra, bonitinha, né? E esse fóssil, esses fósseis de répteis, eles foram encontrados, né? Um fóssil bem grande. Tem no livro de vocês a imagem deles, ele tem mais ou menos uns 3 metros de altura, e o que se descobriu é que esse fóssil que foi encontrado no Rio Grande do Sul, que foi encontrado no Brasil, né? Ele também foi encontrado, esse fóssil dessa espécie, na Rússia. Então, olha, a Rússia está bem assim, né? Brasil e Rússia, cada um em um ponto do mapa, né? Bem oposto. Isso acreditava que existia um corredor ecológico que fazia a distribuição desse organismo, que conseguia se deslocar. E muito provavelmente é uma evidência, estou trazendo a evidência do estudo brasileiro, que mostra como esses organismos, esses continentes eles eram juntos, né, e esses organismos se distribuíam ao longo desse grande continente unificado, e quando esses continentes se separaram, esses fósseis foram encontrados em vários lugares do mundo, reforça um pouco dessa teoria. Outra coisa que foi bem importante também no trabalho do Wegener é que ele também ele saiu buscando várias evidências para a teoria dele, né? E uma das coisas que ele constatou, que ele percebeu, é que havia várias áreas na Terra cujos climas atuais não coincidiam com o que tinha no passado, o que eles tinham de registro científico do passado, né? Então, por exemplo, ele encontrou vestígios de glaciação, ou seja, de áreas congeladas, né? Em áreas do planeta que atualmente são muito quentes, né? Como por exemplo a Índia e a Austrália, que são esses pontos que ele consegue apontar aqui, né? Ou seja, ele consegue observar a parte do registro geológico que em lugares que são muito quentes, como a Índia e a Austrália, existem registros geológicos de que no passado esses pontos existiam grandes áreas de glaciares, de áreas congeladas, né? Então, apesar de considerar válida por grande parte dos cientistas, né, a teoria da deriva continental do Wegener, ele não conseguia explicar como alguns continentes podem se mover ao longo de distâncias tão grandes, né? Então, essa explicação. Então, antes de eu falar disso, essa imagem que mostra isso. Então, ele mostra esses pontos aqui na América do Sul, por exemplo. Deixa eu só subir aqui para vocês observarem. Então, aqui nessa parte de cima da imagem, ele mostra esses pontos onde marca glaciações no planeta que não tem como. Por exemplo, nessas pontas aqui da África, dessa região do sul da África e da Índia, essa posição aqui na Austrália, elas têm registros fósseis, ou registros geológicos de que ali no passado era um clima extremamente gelado, glacial, ou seja, que era um clima de gelo o ano todo. Então eles não teriam como explicar, como é que existem esses registros aqui nas rochas, de que no passado foi um local muito congelado, mas hoje em dia essas regiões são muito quentes, como a África, como essas regiões da África e da Índia. Então ele defendia isso aqui, que nessa primeira imagem mostra, que esses pontos de encaixe antes ficavam em posições glaciais do planeta, que eram de temperaturas muito frias, né? Certo? Mas como eu falei, ele não conseguia explicar, né? Porque como é que esses continentes eles se afastavam tanto, eles ficavam tão afastados, né? Então só em 1960, já depois da morte do Wegener, ele morreu em 1930, com as pesquisas de um geofísico, né, que é um cientista que estuda os movimentos da crosta terrestre, que é o Frederick John Vine, e muitos colegas deles, eles que analisaram em computadores, né, nos computadores que não existiam na época lá do Wegener, os dados então eles coletaram dados e informações sobre as movimentações da crosta terrestre no fundo do Oceano Índico, e quando eles processaram essas informações nos computadores, né, eles conseguiram perceber que as ideias de Wegener estavam corretas, né, e essas ideias da deriva genética eles conseguiram implicar o que eles chamam hoje em dia da teoria tectônica de placas, né. Então a teoria tectônica de placas
vai explicar o movimento das trouxas terrestres. Ou seja, o Wegener ele não tinha informações, não tinha computadores, né, no início do século passado, em 1920, 1910, ele não conseguia explicar como é que esses continentes estavam tão afastados, ou seja, como é que isso acontecia, né? Tipo, como é que eles conseguiam se afastar tanto, porções de terra tão grandes. E aí, em 1960, o Wagner e esses colegas, né, eles coletavam informações dessas placas tectônicas, desses movimentos no fundo marinho lá no Índico, e quando eles processavam essas informações no computador, o computador ele confirmava realmente que esse processo ocorria, né, de movimento, e eles conseguiram aperfeiçoar, né, essa teoria da deriva continental, e eles, a partir daí, eles formaram o que chama da teoria do deslocamento das placas tectônicas. O que são essas placas O que são essas placas tectônicas? Como elas se movimentam? Quem são elas? O que isso ocasiona? Aí é o assunto para a gente assistir, para a gente ver na próxima aula, certo? Então, se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, se teve alguma partezinha do assunto que vocês não compreenderam, gente, entre em contato comigo. No final do vídeo está meu e-mail no Instagram, que vocês podem entrar em contato. E também vocês podem entrar em contato via o e-mail da plataforma da escola. Vocês entram lá na plataforma, embaixo tem um e-mailzinho. Vocês também podem mandar suas dúvidas para aquele e-mail. A direção da escola me encaminha e eu respondo a vocês, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!